Deuses da Umbanda, Nelze Tioca. Capítulo 10 de 10. Cura das memórias e cuidado pastoral. Já disse anteriormente que o Ministério de Libertação inclui a cura das memórias, cura interior, o discipulado intenso e o aconselhamento. Este último é fundamental para que o Ministério de Libertação ocorra bem, pois através das sessões de aconselhamento podemos diagnosticar o problema, o grau de envolvimento no ocultismo e ainda verificar o quanto a pessoa ainda está sofrendo nas mãos dos espíritos. Também é através do aconselhamento que se faz o trabalho de preparo para a expulsão de demônios. A cura das memórias deve acontecer no processo desse ministério, de tal forma a completá-lo, pois a libertação dos poderes das trevas situa-se no contexto da cura e da recuperação da totalidade da pessoa. A cura das memórias. Podemos afirmar, sem nenhum exagero, que todos os seres humanos necessitam da cura das memórias, necessitam da cura interior. Alguns a recebem no processo de crescimento, ao desenvolver um relacionamento significativo de amor e aceitação. Outros, através da experiência espiritual da conversão. E outros, ainda, através do crescimento da vida cristã e a convivência com cristãos maduros e conselheiros, que entendem os segredos da alma humana à luz da palavra de Deus. Definição. Cura das memórias é também chamada de cura da alma ou cura interior. A necessidade da cura da alma tem sido dramática e enormemente reconhecida nesses últimos anos. Ela é chamada de cura das memórias, pois são as memórias que constituem os elementos que estruturam o consciente e o inconsciente para determinar, de certa forma, o comportamento e a reação saudável, ou não, das emoções. A memória está nas raízes das reações humanas. Alguém já disse que o inferno será a prisão da memória, das lembranças doloridas, impossíveis de serem esquecidas, que estarão sempre à volta, reavivando sofrimentos, remorsos, culpas e vergonhas, numa exposição interminável de humilhação. O Ministério da Cura das Memórias focaliza as memórias doloridas, que aprisionam as emoções, impedindo que a pessoa tenha uma visão adequada de Deus, de si e do mundo. A cura das memórias e os ex-umbandistas. Ser um contingente natural, o ser humano é vítima de rejeição, de falta de amor, de perdas, e se os efeitos dessas experiências podem paralisar o desenvolvimento de uma personalidade saudável, o que se poderia imaginar de pessoas que tenham sido vítimas de caprichos de uma personalidade cruel e déspota, que tenha se assenhoreado delas. Memórias dolorosas são experiências comuns na vida de muitos que vêm do ocultismo, especialmente da Umbanda, imoralidades, perversidades, exigências nojentas e experiências traumáticas com que são obrigados a conviver, de acordo com Georgina Aragão, citada por Maclister sobrescrito. Os danos emocionais causados pelas práticas desse tipo de religião, quer sejam vinculados com o endemoniamento ou não, devem ser enfrentados para que assim a pessoa venha adquirir uma atitude saudável para com Deus, para com os outros, para consigo mesma e, consequentemente, para com a vida em geral. Frequentemente o ser humano projeta uma imagem errônea de Deus como Pai Celestial, tomando por base o Pai Terrestre. Quem teve um bom pai, amoroso, sensível e carinhoso, geralmente tem uma visão positiva do Pai Celestial. Mas a maioria das crianças tem problemas com os pais, que têm uma percepção limitada e posturas erradas. Se o ser humano enfrenta problemas num relacionamento com o Deus vivo, verdadeiro, cheio de compaixão e misericórdia, quanto mais estará sujeito a criar uma imagem completamente distorcida de Deus, por frequentar esses círculos de ocultismo, que apresentam Deus como alguém remoto e desinteressado, um Deus que tenha abandonado os seres humanos nas mãos de intermediários inescrupulosos. E a esperança de salvação e o contato com o verdadeiro Deus é algo muito remoto. A fome e a sede espirituais de um encontro com o verdadeiro Pai nunca são saciadas, e é muitas vezes esmagada pelos pais ou mães de santo. Além da busca ser penosa e sem resultado, nem a promessa de melhores dias eles conseguem. Pelo contrário, sofrem constante tristeza, falta de paz e dores de cabeça. Foi o caso de Gilberto Estevão, que foi à procura de uma mãe de santo para indagar sobre a sua tristeza. E a resposta foi: o seu espírito vai se degenerar e afastar-se de Deus. Nunca verá luz. Voltará a ser um espírito rebelde contra Deus e será perverso para sempre, mergulhado nas trevas. O seu espírito sabe disso, por isso está triste. Ele a interrompeu, dizendo: mas, tia Maria, não há jeito para ser diferente. Não. Zumbi não pode me ajudar? Não. E a senhora, na hora de eu me desencarnar, não poderá levar-me a Deus e suplicar por mim? Isso é impossível. Todo ex-umbandista poderá testificar do terror e angústia que sofreu com os espíritos, até ameaças de morte, para conservá-lo como preso em suas mãos. A uma mulher endemoniada o espírito disse: se você não puxar desenvolvimento, vou levá-la a uma altura de 100 metros, depois a soltarei e nem quero saber o que acontecerá, quando chegar no chão. Assim, a mulher estava completamente escravizada, à mercê dos caprichos de um espírito mentiroso. Certamente tais experiências produzirão memórias doloridas e traumáticas, levando a pessoa a sentir-se humilhada, toda vez que delas se lembrar. As memórias doloridas do passado, especialmente as que são relacionadas com a infância, traumas, desastres, calamidades, rejeição, sofrimento intenso e outras, não apenas são razões e motivos de grande dificuldade nos relacionamentos da vida adulta, mas também podem ser causas da própria invasão de espíritos, em razão da amargura e do ódio acalentados. Assim,
Há um duplo prejuízo emocional que o ex-praticante do ocultismo ainda poderá estar sofrendo. Circunstâncias da vida que todo ser humano normal enfrenta e ainda as experiências traumáticas com os demônios. O resultado de toda essa situação geralmente é a rejeição própria, o ódio de si mesmo e para com os outros, e a incapacidade de se perdoar e de perdoar os outros. Ou então uma postura inversa a esta, o engrandecimento próprio, o egocentrismo, o mau temperamento, o hipercriticismo, a depressão, a rejeição, complexos de inferioridade, de culpa, de perseguição, e vários problemas sexuais. Como se processa a cura das memórias? Jesus Cristo é aquele que cura por excelência, e ele o faz através do Espírito Santo. De acordo com Matthew e Dennis Lin 2, existe uma memória que podemos chamar de memória base, que está na raiz das nossas reações negativas. A cura não consiste em cavar os acontecimentos passados para verificar se encontra algo, mas sim, ponto é permitir que o Espírito Santo traga à nossa consciência as memórias doloridas que ele deseja curar. Às vezes o Espírito nos mostra uma memória base como a raiz que nos fará conscientes de quando começaram a agir daquela forma. Outras vezes ele nos mostra um padrão de ações de desamor, por exemplo, a nossa impaciência. Ou ele pode falar-nos de outros que nos trataram com o mesmo desamor. O que quer que seja, ou quando quer que for, devemos atender no que ele nos revelar acerca da memória que ainda nos controla. 3. O autor citado continua dizendo que temos a tendência de temer que o Espírito Santo nos faça lembrar daquelas memórias tão penosas que sepultamos com todo cuidado. Mas, precisamente essas lembranças sepultadas é que são as causadoras dos problemas. Na perspectiva de Lin, o Senhor quer curar as memórias e emoções negativas que têm paralisado o desenvolvimento salutar da pessoa, para que assim possa relacionar-se positivamente com suas circunstâncias. Nesse sentido, Rita Bennett afirma que a cura interior é simplesmente a cooperação com o Senhor, para que Ele venha curar e remover da nossa natureza psicológica tudo que esteja bloqueando o fluir do Espírito Santo. 4. Por isso, os momentos de sofrimento devem ser relembrados diante de Deus, pedindo que Jesus Cristo venha ministrar a área da dor e do sofrimento, sendo a pessoa renovada no perdão e na aceitação por Deus. Quem consegue receber e experimentar o amor perdoador de Deus está no processo da cura interior. A base da cura das memórias. A cura das memórias inicia-se quando a pessoa começa a receber e a experimentar o perdão e o amor de Deus em sua plenitude. E, para que seja efetiva, esse perdão terá de estender-se ao ofensor. Este nunca é um processo fácil de acontecer. As memórias da dor e do sofrimento sempre voltam. Voltam em estágios diferentes, como Lin diz: 5 estágios de negação, de raiva e ódio, de negociação, de depressão e de aceitação. E esse processo toma tempo, pois o ser humano não é uma máquina, pois terá de elaborar os problemas dentro de si, experimentar a dor e sair desse processo. No primeiro estágio, o de negação, conscientemente a pessoa dirá: não foi nada. Está tudo bem. Eu não fui atingida. No segundo estágio, o de raiva, dirá: o culpado é a minha mãe. É o meu chefe que me feriu, que me humilhou. O terceiro estágio é o da negociação. Eu perdoaria se ele não tivesse sido tão cruel. Eu aceitaria a situação se ela tivesse usado outros meios para conseguir. O quarto estágio é de depressão, porque fui cair nessa. Como me aventurei e deixei que me ferissem. O quinto estágio é de aceitação. Sim, fui ferido, mas quero superar isso. Deus pode transformar isso num meio para o meu crescimento. Esses são estágios de um longo processo de perdão. Receber o perdão de Deus, perdoar a si mesmo e aos outros. Como esse processo não acontece de um dia para o outro, pode parecer interminável, e a pessoa sente como se estivesse sempre no mesmo ponto. Mas ela está no processo, se o Espírito Santo está operando através da oração da cura interior. Rita Bennett diz que a oração da cura interior consiste em ensinar a pessoa a praticar a presença de Jesus no seu passado, no seu presente e no seu futuro, ajudá-la a perdoar todos os seus ofensores, libertá-la para viver no dia de hoje com toda a sua potencialidade. 6. O amor incondicional de Deus. O maior remédio para a cura de uma imagem distorcida, do sentimento de inferioridade, do senso de indignidade própria, é o amor de Deus. O amor incondicional demonstrado por Jesus Cristo. Quando o Espírito Santo começa a revelar quem é Jesus, que tipo de amor Deus ofereceu através dele, esse amor está tão fora dos conceitos humanos, que passa a ser difícil ser entendido e aceito. O grande problema do homem está em aceitar o grande dom de Deus, por estar bloqueado no seu entendimento. Davi Seaman 7 diz que o mundo foi feito para o perdão, para a graça e para o amor, mas o poder do pecado que tudo corrompe transforma o homem de tal forma que ele não consegue aceitar esses dons, o perdão, a graça e o amor. A alma natural do ser humano não consegue captar essas ideias básicas, por isso precisamos da ajuda do Espírito Santo. A graça de Deus trabalha para aplicar o grande amor de Deus na vida dos pecadores. Assim, a cura e a recuperação da alma humana começam quando o amor de Deus é aplicado e atualizado na vida da pessoa. Muitos demônios manifestam-se no gabinete de aconselhamento quando a pessoa começa a contar suas experiências de sofrimento, quando as feridas escondidas ou ocultas por anos começam a ser reveladas e confessadas. Como vimos, com a confissão e o perdão os demônios perdem o seu lugar de aconchego.
Veja o que diz Lin: a grande maioria dos endemoniados tem uma porta aberta devido a dores profundas na vida, que os dificultam aproximarem-se de Jesus. Aqueles que voltam diversas vezes, é porque precisam de cura interior. As dores profundas, as memórias feridas e as emoções desordenadas precisam do toque do amor de Jesus. O maligno somente irá abandonar, fácil e totalmente, quando todas as feridas forem curadas. 8. Quando as feridas e memórias doloridas forem enfrentadas com o amor de Jesus Cristo, é mais provável que os demônios se manifestem para abandonar a pessoa. Vou agora citar alguns casos de minha experiência. Maria foi oferecida aos espíritos desde o ventre. Sua mãe prometeu consagrar a filha em troca da cura do marido. Desde o berço, sendo uma menina destinada a ser mãe de santo, Maria foi tratada de modo diferente. Até os seus pratos, copos e talheres eram especiais, e assim atraiu ira, ódio e ressentimento dos irmãos. Podemos imaginar quantos problemas de relacionamento com eles ela enfrentou. Ela foi alvo de ciúme, inveja e ódio. Sua infância foi cheia de sofrimento. Vivendo entre a casa da mãe e a casa da mãe de santo, Maria foi abusada sexualmente por um dos líderes. Aos 12 anos já ajudava a fazer os trabalhos nas matas virgens, à meia-noite, fazendo sacrifícios aos espíritos. Sua mente estava cheia de memórias terríveis, recordando as cenas em que um industrial famoso, bebendo o sangue vivo de uma galinha, transformou-se numa figura horrenda diante de seus olhos de menina moça. Sua adolescência tinha muitas recordações que ela gostaria de esquecer. Aos 19 anos ela deveria assumir uma casa de baixo espiritismo, isto é, ela mesma teria o seu próprio terreiro e teria toda a autoridade para dirigi-la e liderá-la. Com 18 anos, porém, Maria converteu-se a Jesus Cristo. Nunca mais sua mentora, a mãe de santo, pisou em sua casa. A conversão a Jesus trouxe-lhe uma alegria e paz que ela nunca havia experimentado. Com Jesus ela experimentou o perdão e era quase inacreditável ser recebida como filha de Deus, através de Jesus Cristo, apesar de todo o seu passado. Era maravilhoso poder desfrutar dos privilégios de ser filha de Deus, mas ela enfrentava muitas lutas. Sua mente estava cheia de memórias do passado, e precisava ser curada. Uma por uma, a lembrança de cada situação foi apresentada diante de Jesus. Confessados foram os pecados, tendo sido perdoados. Maria também liberou perdão às pessoas que a tinham prejudicado, que dela abusaram e que a feriram. O poder perdoador de Jesus operou no sentido de curá-la, libertando-a da culpa, desfazendo os traumas e fazendo desaparecer as terríveis memórias, substituindo-as com a presença de Jesus em cada cena apresentada diante de Deus. O Espírito Santo aplicou o poder do perdão de Jesus em várias fases da sua vida, libertando-a da escravidão dos espíritos. Sua caminhada para uma recuperação e cura total era longa, mas minha convicção é que Deus está preparando para um ministério glorioso, para alcançar outras pessoas sujeitas a tudo o que ela passou. Francisco confessou que estava envolvido com homossexualidade. Será que a causa do seu comportamento poderia ser psicológica? Seria um problema de formação? Logo descobrimos que ele estivera pesadamente envolvido com os espíritos, entre os quais com Pombagira. Sua infância foi marcada pela rejeição e pelo desprezo. Era filho natural, porém nunca reconhecido pelo pai. Nunca viu sua mãe sendo bem tratada, o que aumentava mais ainda sua tristeza e revolta. O sentimento de rejeição gerava um sentimento de inadequação, uma imagem própria profundamente negativa, e insegurança. Ainda que convertido, Francisco não tinha o senso de dignidade própria. O incesto abrira portas para outras imoralidades sexuais na sua adolescência. Envolvido com a Umbanda, vivia invocando o espírito de Pombagira, sem saber que tipo de vida ela iria trazer a ele. Para uma libertação efetiva e verdadeira, as memórias e feridas do passado desse jovem tinham de ser colocadas na presença do Senhor. Sua conversão não trouxe automaticamente a solução para todos os problemas. Suas feridas de alma, as memórias do passado, tiveram de ser colocadas, uma por uma, diante de Deus. O perdão de Deus através de Jesus Cristo foi renovado, mas também ele teve que voluntariamente perdoar as pessoas que o tinham ferido e prejudicado. Era quase que impossível fazer isto. Mas o Espírito Santo veio em sua ajuda para fazer o que era difícil para as forças humanas. Suas lutas não desapareceram de uma vez. Foi um longo processo, mas que se iniciou pelo médico dos médicos, que um dia aperfeiçoará e completará em seu filho tudo que iniciou. Vínculo de almas. Existe de fato isso que se chama domínio de uma personalidade por uma outra. A influência de uma pessoa é tão marcante que a segunda age conforme a manipulação e o controle da primeira. O resultado é uma extrema dependência e despersonalização da segunda. Esse tipo de vínculo precisa ser quebrado para deixar livre a pessoa que era passiva, para que possa gozar de uma vida cristã sadia. O vínculo pode ser na família, nos amigos ou nos parentes. Essa é a prisão de um relacionamento possessivo com uma outra pessoa, seja ela morta ou viva. Muitas prisões emocionais são causadas pelo tipo de relacionamento que a pessoa desenvolve com o vivo ou com o morto. Essas prisões podem expressar-se como uma dependência emocional escravizante, como uma fixação emocional ao pai, à mãe, a uma tia ou a uma avó. Muitas pessoas têm sido conservadas em prisão para servir às necessidades dos pais.
Pessoa em adultério pode estar em prisão para com o seu companheiro de aventura, sentindo-se obrigada a voltar para ele diversas vezes, quando na realidade ela não o deseja. Pessoas dominadoras que possuem um espírito de controle exercem influência quase sobrenatural sobre outras, escravizando-as. Profecias familiares. Esta criança nunca vai ser coisa boa. Esta menina está destinada a catar lixo. Constituem outras formas de controle e possessão da mente de alguém. Elas podem tornar-se uma espécie de maldição, que acaba moldando o destino da pessoa, se não forem quebradas pelo poder de Deus. Um estudante seminarista, conhecido como uma pessoa rude, dura e insensível, procurou aconselhar-se com um dos professores, expondo seus sofrimentos da infância, a rejeição e a opressão que sofreu nas mãos de sua avó materna. Houve muito ódio, dor e amargura, retida por muitos anos. No meio da conversa, de repente, o demônio manifestou-se e o conselheiro teve que chamar pessoas com o Ministério Especial de Libertação para lidar com o demônio e expulsá-lo. O espírito maligno havia feito como seu lugar de aconchego o ambiente de amargura, ódio, ressentimento e rejeição. Sendo esses pecados confessados, perdoados e purificados, o espírito sentiu-se ameaçado de perder o seu lugar de descanso e começou a reagir violentamente. Mas com o comando, em nome de Jesus, ele teve de sair. O ministério de libertação não consiste em apenas expulsar demônios, mas sim curar a pessoa na sua totalidade emocional, espiritual e física, reintegrando-a na vida da sociedade, através da comunidade de crentes em Jesus Cristo. A libertação deve acontecer no contexto da cura total do indivíduo, significando a sua recuperação e reintegração total. O objetivo final da cura é a inteireza, ou totalidade, em Cristo, uma pessoa integrada em relação a Deus e aos outros. Por isso o ministério de libertação deve ser realizado em etapas de aconselhamento, de cura das memórias, de expulsão de espíritos, e de discipulado intenso, no conhecimento da palavra. É essencial desenvolver um programa de comunhão diária com o Senhor, começando a viver a vida do corpo de Cristo, desenvolvendo os dons e o fruto do Espírito Santo. Esse ministério só tem efeito se for realizado dentro do contexto de uma vida comunitária dentro do corpo de Cristo, que venha a aceitar a pessoa tal qual ela é, num relacionamento que se baseie no amor fraternal, no encorajamento e na edificação mútua, no confessar, no perdoar e no orar um pelo outro, no estímulo e no suporte recíprocos. Discipulado intenso. Ao lado da cura das memórias, os ex-umbandistas vão necessitar de um programa intenso de discipulado, individual e de grupo. As igrejas locais têm um problema muito sério por não desenvolverem um programa de discipulado adequado. Muitos nem sabem o que isso significa, pois não se vive esta realidade. Necessitamos de mais Barnabés em nossas igrejas, para chamar à parte pessoas como Paulo, discipulando pessoalmente, investindo tempo, orientando nas questões básicas da vida cristã. Uma vez estabelecido o vínculo forte de confiança entre o discipulador e o discipulando, a transmissão de informações torna-se mais fácil. Não existe um programa padrão rígido para o discipulado, mas o cuidado pessoal por um indivíduo que sinta o chamado, e tenha suficiente paciência e longanimidade, para assumir um compromisso de investir tempo e energia. Isto é imprescindível. Uma outra característica do discipulado é haver comunhão na vida da igreja local, com um grupo que cerque a pessoa com cuidados pessoais e esteja disposto a desenvolver a luta espiritual de acompanhamento. Certamente todos os problemas peculiares a ex-umbandistas estarão ainda presentes na vida da pessoa, como foi descrito no capítulo 8, em áreas de pensamento e fantasias, falta de autocontrole, problemas na área sexual, vácuo pela perda do poder, necessidade de reconhecimento, dificuldade de ajustamento à nova realidade. Cada um desses aspectos deve ser cuidado e incorporado no discipulado. Quando falo de discipulado, convém lembrar que há duas áreas a serem atendidas. Uma é a área da informação e outra é da formação. As duas não deveriam ser divorciadas, mas sim combinadas para dar um quadro equilibrado da vida cristã, pois ela não é só teoria, mas também não é só ativismo. A experiência e a prática têm de ser fundamentadas por conhecimento e informação sadia, buscada na palavra de Deus. O senhorio de Jesus Cristo. Uma clara orientação básica do senhorio de Jesus Cristo é imprescindível. O convertido está experimentando a alegria de ser uma nova criatura, sendo salvo das mãos terríveis dos tiranos que queriam levá-lo ao inferno. Esse é o melhor momento para descobrir a glória de estar debaixo de outro tipo de senhorio, de alguém que o amou tanto, a ponto de morrer por ele. As implicações de se ter um novo Senhor que é, ao mesmo tempo, Salvador, devem ser apresentadas e estudadas. Por muito tempo o indivíduo desenvolveu um padrão de submissão em que foi reduzida e nulificada a sua mente e a sua vontade. Por muito tempo a sua mente não esteve acostumada a pensar por si, pois ele havia se tornado um mero instrumento nas mãos de um outro. A imagem de Deus que consiste em desenvolver a vontade e a liberdade humana precisa ser redescoberta, como dons de Deus, e a pessoa deve perceber a importância e a sublimidade da vontade humana aos olhos de Deus e dos outros seres humanos. Deve aprender a interagir saudavelmente com o Senhor, no exercício da sua vontade. O fatalismo e a nulificação da vontade própria do antigo padrão de pensamento devem ser combatidos e substituídos por uma nova percepção, a de um Senhor que o trata como filho. Direitos e privilégios de um filho. Os direitos e privilégios de um filho de Deus. A nova posição diante de Deus, dos principados e potestades,
de si mesmo diante da nova comunidade, a autoridade espiritual de que ele agora está investido em Cristo Jesus, assentado com o Senhor. F2.6 Os direitos do Filho de usar o nome do Filho, Jesus Cristo, como herdeiro de Deus e co-herdeiro juntamente com Cristo, devem ser entendidos e exercitados na vida prática. RM 8.1217. Isto vai ajudá-lo na descoberta da nova identidade em Cristo. Pois a pessoa necessita de um reconhecimento, pela perda do privilégio na antiga comunidade. A comunidade cristã terá um papel relevante na descoberta da sua nova identidade. O plano de Deus para o homem como um todo. As questões básicas da vida cristã e o lugar da Bíblia e seu uso devem ser compartilhados tão logo quanto possível. O estudo da palavra, juntamente com sua meditação e memorização, é uma área que a pessoa precisa desenvolver para disciplinar a mente. O conhecimento da doutrina básica do cristianismo, a vida de Jesus, a vida cristã, a pessoa do Espírito Santo, será fundamental para que tenha um quadro completo do significado da nova vida em Cristo. Um bom treinamento nas perspectivas bíblicas ajudará a completar a cura nas áreas de pensamento e fantasia que tenham sido atingidas. A memorização das Escrituras vai ajudá-lo no exercício de destruir as fortalezas e os sofismas que a mente dominada por outro senhor costumava construir. 2Q10.4 Caráter e fruto do Espírito Santo. Outro ponto é aprender a refletir a vida de Cristo, o seu caráter como a manifestação do fruto do Espírito Santo. Uma das áreas de grandes problemas nos ex-umbandistas é a área do controle, comida, sexo e temperamento. Essas áreas não poderão ficar sob controle de um dia para outro. Levará algum tempo. E não acontecerá apenas pelo exercício da vontade própria e pela determinação humana. O mais importante é a pessoa experimentar o poder do Espírito Santo de Deus intervindo nessas áreas. Precisará lembrar que Jesus veio fazer por nós o que não podíamos fazer com nossas forças. RM 8.34 Ética sexual bíblica. Para quem viveu uma vida promíscua de imoralidade, somente o entendimento de um plano superior que Deus traçou, desenhando e delineando na própria natureza humana, poderá ajudar a recuperar uma visão saudável de si e dos outros nessa área. Há uma distorção de valores, da imagem do homem e da mulher, quer seja por pecado ou pela cruel humilhação sofrida. Essa área terá de ser recuperada, através da compreensão do plano de Deus para o ser humano, criado como homem e mulher à semelhança e imagem de Deus. Plano de Deus que criou homem e mulher para desfrutar o sexo dentro dos padrões por ele traçados. Eu escrevi um livro sobre restauração sexual, onde trago uma abordagem sobre a sexualidade diante dos olhos de Deus. O entendimento apropriado do poder. Essa área certamente apresentará muitos conflitos. O ex-umbandista, tendo sido vítima de espíritos que faziam dele um mero instrumento, e ao mesmo tempo tendo ele a ilusão de que manipulava poderes para conseguir seus desejos e realizar seus intentos, sendo que na realidade ele era manipulado, o conceito do poder de Cristo é-lhe totalmente alheio e fora do seu padrão de pensamento. Este poder consiste em colocar-se diante de Deus, como ser humano em obediência, para glorificá-lo. É um poder para morrer para os intentos pecaminosos do ser humano e descobrir o lugar próprio para servir a Deus e a sua igreja. A pessoa, o fruto do Espírito Santo e seus dons devem ser claramente ensinados, e a busca de mais excelentes dons deve ser encorajada. Acostumando aos poderes sobrenaturais, ele poderá cair no engodo de espíritos enganadores, misturando o poder de Deus com os poderes demoníacos. Por um lado, o exercício dos dons deve ser encorajado, mas, por outro, o discernimento espiritual deve ser exercitado. A batalha espiritual, a luta contra os poderes demoníacos será constante na vida de todo aquele que teve, no passado, um relacionamento forte com os espíritos. Portanto, nunca demais considerar o significado da cruz, o poder do sangue do Cordeiro derramado na cruz do Calvário, testemunhando, com a sua boca essa vitória. AP 12.11. Assim, a pessoa precisa assumir sua posição de filho de Deus, recebendo e exercendo a autoridade de Cristo contra os demônios, F6.11 SS, e precisa aprender a resistir Satanás, humilhando-se na presença de Deus, TG 4.7. Esses são aspectos a serem aprendidos teoricamente e exercidos na prática. E isso introduzirá o poder da oração como parte de uma batalha espiritual. O exercício da oração em suas diversas formas, ações de graças, louvor, petição, intercessão e comando, é importante. É fundamental desenvolver o hábito do jejum, especialmente quem esteve manipulando os poderes espirituais malignos, para agora experimentar o poder do Espírito Santo. Comunidade terapêutica. O corpo de Cristo funcionará como uma comunidade recuperadora, reintegradora da pessoa que veio do ocultismo. Deve ser uma comunidade viva, em que o Espírito de Deus trabalhe e haja profundamente, traduzindo a realidade do poder da ressurreição. Não importa que seja constituída de gente simples, pois só a liberdade no Espírito Santo poderá recuperar a pessoa. O amor e a aceitação incondicional terá de ser a norma da comunidade, oferecendo um senso de família, apoio e afirmação da sua nova personalidade e identidade em Cristo. A tentação de voltar para reconquistar o prestígio perdido virá muitas e muitas vezes. É somente numa comunidade onde o amor de Deus esteja sendo praticado e vivido que a pessoa terá oportunidade para crescer. O propósito final da vida em comunidade é levar a pessoa à medida da estatura de Cristo, individualmente, e também visa que a própria comunidade, como corpo,
Torne-se verdadeiramente a reprodutora da imagem de Jesus Cristo em maturidade. F 4.13. Questões envolvidas com despachos. Desde os primeiros capítulos, várias vezes fiz referência aos despachos, que são artefatos confeccionados de acordo com as prescrições da Umbanda ou do Candomblé, que carregam poderes sobrenaturais para amaldiçoar ou transferir desgraças para a vida de alguém. O brasileiro comum vive amedrontado com os despachos, os mal-olhados, as coisas feitas. De fato, os despachos têm o poder de destruir vidas, casamentos, de pôr a perder a fortuna de alguém, enfim, de atingir com o mal as pessoas que vivem sem a proteção de Deus. Há casos e mais casos de pessoas que foram prejudicadas por despachos feitos contra elas. O importante é saber quem está devidamente protegido por Deus. Um pastor brasileiro, Pr. Luiz Lemos, que é missionário, contou-me que, em sua região, no sul do país, o que o pessoal da Umbanda e do Candomblé mais teme é fazer despachos contra os da Bíblia. A razão é que geralmente os despachos feitos contra estes, os crentes, além de não cumprirem o seu intento, resultavam em que as maldições voltavam para quem os tinha enviado. Posso confirmar centenas de vezes relatos assim, com o mesmo desfecho. São muitos os casos de pais de santo e de médiuns que se recusam a fazer algo contra os crentes, porque o Deus deles é muito grande, ou mais forte do que o nosso. É o caso de uma jovem, filha de um presbítero de uma igreja. Ela casou-se com um rapaz, mas não caiu na graça da sua sogra, que logo providenciou desmanchar esse casamento através de Umbanda. A resposta que teve, porém, simplesmente foi: não posso fazer nenhum trabalho contra ela, porque o Deus dela é muito grande. Outro caso é o de um rapaz que vivia fazendo trabalhos no Candomblé e matando pessoas através da magia. Um dia, verificou que o seu despacho não funcionava e indagou ao mentor a razão. Na sua indagação descobriu que o seu alvo era um crente. Foi assustadora a resposta dada pelo pai de santo: neste despacho não pega. O Deus dele é mais forte do que o nosso. O rapaz foi procurar saber quem era esse Deus mais forte. Acabou tendo um encontro com Jesus Cristo e converteu-se. O grande problema do povo de Deus é crer que as bênçãos e a proteção do Senhor vêm automaticamente, quando convertido. Mas isso não é verdade. As bênçãos e os privilégios devem ser conquistados por obediência e fé, numa comunhão constante com o Senhor, em fidelidade, destacar no box. Os pecados têm de ser abandonados e a carnalidade crucificada. E o poder e a autoridade em Cristo Jesus têm de ser assumidos e exercitados. O povo de Deus precisa andar cheio do Espírito Santo para poder viver os privilégios e as promessas a Jacó. Contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. NM 23.25. De um lado, tenho ouvido muitas histórias de vitórias de crentes contra despachos e maldições contra eles. Entretanto, por outro lado, tenho ouvido também relatos de crentes que foram oprimidos e que adoeceram como resultado de maldições enviadas. No caso, a razão da opressão são duas. A primeira é o caso de seguidores de Jesus que não assumem a sua posição de filho de Deus, com toda a autoridade dada pelo Senhor, a vitória no Calvário, o poder da ressurreição, o poder do sangue do Cordeiro. São seguidores de Jesus que não conhecem o seu lugar, a riqueza espiritual em Cristo, os seus direitos e privilégios como filhos de Deus, salvos por Jesus Cristo, e não conhecem os perigos do oculto e as artimanhas diabólicas para levá-los de volta ao seu domínio. A segunda fonte de opressão e perturbação pode advir pelo papel e responsabilidade que a pessoa assume diante de Deus. É o caso de pessoas que estão na frente da luta. Ocasionalmente, a pessoa é ferida, mas sem maiores consequências. Pessoas como John e Paula Sanford, que jejuam e oram para resistir às ações de satanistas nos Estados Unidos, por vezes sofreram ataques e opressões espirituais. O que é mais confortante em tudo isso é que, uma vez descoberta a fonte e a razão da opressão e maldição, podemos quebrá-la em nome de Jesus Cristo, e elas se desvanecem como uma fumaça. Portanto, o povo de Deus não deve temer a feitiçaria nem o despacho. Quando encontrar despachos no seu caminho, ou na sua casa, deve destruir o poder envolvido, em nome de Jesus Cristo. Aliás, o seguidor de Cristo é o único que pode, sem medo, destruir os despachos. O Senhor é quem o protege com seus anjos e com o seu sangue, derramado na cruz do Calvário. Isto nos leva agora à questão do lugar do jejum e da oração na libertação. O jejum e a oração na libertação. Quando Jesus foi inquirido por que os discípulos não conseguiram expulsar os demônios do rapaz lunático, MT 17.14-21, Jesus respondeu que a razão estava na pequenez da fé dos discípulos, e que aquela casta não sairia senão com jejum e oração. Qual será a relação do jejum e a fé com a libertação de demônios? Alguns dizem que o jejum é a maneira de se humilhar diante de Deus. O jejum nos ajuda a sentirmos-nos fracos, a perdermos a confiança própria, de forma a passarmos a confiar na verdadeira fonte de poder que é Deus Triuno. Outros dizem que alguns textos sugerem que o jejum é para fazer aumentar a fé. Jejum é para benefício da pessoa que estará no ministério de libertação, para fazer que seja sensível à voz de Deus, à direção do Espírito Santo e ao mundo espiritual. Muitos evangélicos são relutantes em experimentar o poder do jejum porque acreditam ser uma prática do Antigo Testamento, valendo-se da crítica dos fariseus quanto aos discípulos de Jesus, que não jejuavam nem lavavam as mãos.
Duas questões estão envolvidas aqui. Primeiro, a prática do jejum havia se corrompido no sentido de que estava sendo usada para se justificar e comprar o favor de Deus. E, segundo, o jejum havia se tornado um meio de exibição de espiritualidade, mormente pelos fariseus. Jesus mesmo nunca abandonou o costume de jejuar. Como bom judeu, certamente ele jejuava. O grande exemplo do Messias nesta questão foram os 40 dias de jejum antes de inaugurar o seu ministério. LC 4.12. Esse foi apenas um jejum que as Escrituras registram com detalhe, pois aqui Jesus teve também de enfrentar Satanás. Contudo, Jesus jejuou também no sono, acordando de madrugada diversas vezes, deixando de dormir, passando as noites em claro para orar até a madrugada. Quando vieram perguntar por que os seus discípulos não jejuavam, ele disse: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. MT 9.15. Isto significa, em primeiro lugar, que o jejum é para expressar tristeza e arrependimento, e, segundo, Jesus previu os dias em que ele não estaria mais com os discípulos e, então, a sua igreja deveria jejuar. A igreja apostólica jejuava para servir o Senhor. Ate 13.12. Paulo pedia que as igrejas orassem e jejuassem para escolher presbíteros. Ate 14.23. O jejum é uma oportunidade de se colocar em contrição diante de Deus para o arrependimento dos pecados. Jonas com Nínive, para pedir misericórdia e ajuda de Deus. Esdras, para obter a intervenção de Deus numa situação de crise e calamidade. Esther, para tornar-se sensível diante de Deus e adquirir maior discernimento. Isso 58. E, portanto, ficar sensível ao mundo espiritual e, assim, poder discernir a voz de Deus e obedecer com maior facilidade a ela. O jejum tem a ver com a preparação dos ministrantes. 9. O ministério de libertação exige um caminhar muito perto do Senhor. Os meios para atrair recursos espirituais para tais ministérios são a vida de oração, a confissão e o jejum. A igreja primitiva relacionava sempre o jejum à oração, como em Marcos 9.28, Atos 10.30, 1 Coríntios 7.5. De acordo com John Richards 10, pessoas como Bloomberg, Wesley e Pastor se relacionavam o jejum não apenas com a oração, mas com a libertação. Assim, o exemplo do Pastor C, com respeito à sua esposa, que estava doente, é citado por John Richards. Ele nos tem algo a dizer. O pastor C convocou todos da casa para um jejum de 3 dias e 3 noites, e ele mesmo dedicou-se à oração. Então, sem hesitação, ele foi à sua esposa e, impondo as mãos sobre ela, em nome de Jesus Cristo, comandou os maus espíritos a saírem e a não atormentá-la mais. Então a mudança foi violenta. Para a surpresa de todos, exceto de seu marido, a senhora C foi imediatamente liberta. 11. O jejum, aliado à oração, pode trazer um grande poder e autoridade espiritual, como uma expressão de contrição e humilhação diante de Deus, e torna-se um meio importante para a libertação. Ainda estamos aprendendo a como cuidar das pessoas que, convertidas, vieram da Umbanda e do ocultismo. Nunca foi minha pretensão esgotar aqui este assunto. O Espírito de Deus continuará a nos ensinar, como igreja. A verdade estonteante que se verifica nas pessoas que se libertam dos poderes das trevas é a grande mudança que ocorre. A sua personalidade e o seu comportamento são envolvidos com nova alegria e vigor para os assuntos do reino de Deus. Jesus Cristo veio para libertar os cativos de Satanás. Milhares de brasileiros, que caíram no engodo do inimigo merecem saber da boa nova, merecem experimentar a liberdade em Cristo. Ele é o mais interessado em pôr em liberdade os capturados pelo inimigo. A Igreja de Jesus precisa colocar o seu amor e o seu poder à disposição dos que estão desesperadamente oprimidos e não tem nenhuma outra alternativa para se tornarem livres do cativeiro espiritual de um Senhor terrível e inescrupuloso. O Senhor Jesus veio para destruir a obra do diabo. Ele é o libertador por excelência, e outorgou à sua igreja o mesmo direito e autoridade para lidar com os demônios e libertar os oprimidos. Que a igreja possa crescer na percepção do mundo espiritual e aprenda a lidar com o poder e a autoridade do Senhor. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. LC 4.18-19. Final do capítulo 10 de 10. Deuses da Umbanda, Nelson Tioka. Conclusão. A Umbanda está sendo considerada por muitos estudiosos como uma religião endógena e tudo indica que poderá tornar-se a religião nacional do Brasil. Como foi exposto neste livro, ela é fruto do sincretismo entre o catolicismo medieval português com as religiões africanas, com o culto aos ancestrais dos índios desta terra e ainda com o espiritismo de Allan Kardec. Esse sincretismo teve um longo processo histórico para desenvolver-se. No seu desenvolvimento tomou vários elementos culturais inegavelmente brasileiros, para ser o que ela é hoje. Portanto, acha-se profundamente arraigada à história, à cultura e às práticas religiosas do nosso povo. A Umbanda é também um fenômeno que se firmou com a urbanização e a industrialização do país, acolhendo no seu seio muitos que se perderam com a mudança drástica do meio ambiente, dando uma nova identidade e um quadro de referência social. O mundo místico da Umbanda reflete muito bem a sociedade global brasileira,
com uma pequena elite de privilegiados espirituais e a grande maioria de miseráveis e ignorantes do espaço sideral, e está em constante mudança. Ela parece acompanhar as transformações da nossa sociedade moderna. Como religião, tende a moldar-se à exigência da classe média, que emergiu como fruto da urbanização e da industrialização, acolhendo os elementos e valores desta classe. Ela, portanto, não é afro-brasileira, mas brasileira e, quanto à sua cor, abandonando a originária, torna-se mais branca, para adaptar-se à modernidade desta nação. O desafio da Umbanda está diante da Igreja de Jesus Cristo no Brasil, que até hoje não se despertou suficientemente para reconhecê-la tal qual ela é, e considerar e calcular o preço envolvido em aceitar o seu desafio. Nós não a conhecíamos e, por isto, não a levamos a sério, mas ela está aí hoje, mais poderosa do que nunca. Ela é a expressão do demonismo na sua maneira mais cativante e enganosa. Baseada nos nossos conhecimentos culturais, com raízes na nossa origem e com expressões tipicamente tropicais, não nega aparentemente os elementos cristãos e enfatiza o amor e as boas obras. A Umbanda tem um apelo às multidões, pois os seus deuses são manipuláveis para satisfazer os seus desejos e intentos. Seus participantes, de alguma forma, entram em compromisso direto com os demônios, pactuando-se com Satanás, devido à parte central do seu culto consistir em recepção dos espíritos e a comunicação direta com os espíritos guias, que se apresentam como anjos de luz. Na realidade, porém, eles são espíritos enganadores que vão impor a sua tirania sobre o ser humano enquanto viverem aqui, transformando o corpo humano em aparelho e cavalo. Assim, reduzindo as suas presas a escravos, esses espíritos os conduzem ao inferno. Mais do que qualquer outra coisa, os ex-umbandistas precisam converter-se a Jesus Cristo e necessitam, após esse passo, passar pelo ministério da cura e libertação, para que se recupere a pessoa estragada e distorcida e ainda oprimida pelo diabo. Jesus Cristo veio para libertar os cativos de Satanás e deu esse poder à sua igreja. Lembro-me de observações feitas pelo Dr. Hans Burke, da Suíça, que, como secretário-geral da Comunidade Internacional de Estudantes Evangélicos, IEFS, visitou o Brasil diversas vezes. Dizia ele que, ao chegar aqui, podia perceber o nosso ar pesado, opressivo e ansioso. Um outro engenheiro inglês, que se preparava para ser missionário no norte da África, testemunhou o mesmo fato. Ao visitar o Brasil, em 1982, descendo por Recife, São Paulo e Rio de Janeiro, sentiu o nosso ar opressivo e pesado. Não seria isso indicativo de alguma coisa? Estamos debaixo do domínio de principados e potestades que favorecem o crescimento da Umbanda no Brasil. A Igreja de Jesus Cristo nesta nação foi chamada para ministrar neste ambiente, para aceitar o desafio dessa religião animista que cresce a cada dia, escravizando milhares de pobres brasileiros. Pobres porque estão completamente desinformados e ignorantes dos perigos desse tipo de prática e também porque não conhecem a verdadeira natureza dos espíritos guias que os enganam e os seduzem para fazer deles suas presas para a eternidade. A Igreja de Jesus foi chamada para aceitar o desafio dos problemas que a Umbanda apresenta. Pois só ela, como representante de Jesus Cristo, é a única que poderá libertar os que foram capturados, escravizados por esses espíritos enganadores e perversos. A missão da Igreja não é apenas o ensino e a pregação. Ela foi enviada para curar os enfermos e expulsar os demônios também. A tarefa da Igreja não é simples e ela não poderá ser realizada apenas por meios tradicionais de ensino e de mudança de pensamento, mas, sim, no poder do Espírito Santo. Esse chamado não é para os indivíduos, mas para uma comunidade, como o corpo de Cristo. Ela terá de desenvolver não apenas uma abordagem poderosa e eficaz para atrair os umbandistas, mas também terá de trabalhar vigorosamente para restaurar as pessoas que foram danificadas pelos espíritos. A ameaça e o perigo do mundo dos demônios não é apenas um problema brasileiro. Este é um fenômeno universal. Alguém disse que vivemos a era satânica, com abundante prática do ocultismo em todos os níveis em todas as nações e culturas. São os fins dos tempos. Certamente que sim. O Senhor, porém, nos deu todos os recursos para enfrentarmos essas ameaças e perigos, porque o cabeça da Igreja é Jesus Cristo, aquele que já conquistou todos os poderes das trevas no Calvário. Nele temos toda a autoridade que possibilita desafiar os demônios, amarrá-los e expulsá-los. Estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. A vitória é daquele que assume a posição de triunfo com o seu Senhor e Salvador. Portanto, como Igreja de Jesus, identifiquemo-nos com Ele, no seu amor e misericórdia, no poder da sua ressurreição, na comunhão do seu sofrimento e morte, para sairmos triunfantes desse encontro e desafio. Jesus já venceu. Enfrentamos um inimigo já derrotado. O triunfo e a vitória já são do Senhor Jesus. A Ele toda a honra e glória, agora e para sempre. Final da conclusão do livro, Deuses da Umbanda.